Tá desabilitado aqui, Johnny. Tá? Deixa eu habilitar aqui para você, Bruno, rapidinho. E habilitei. O pessoal já está entrando aqui. Bom dia para todo mundo, bom dia. Deixa eu dar bom dia para a galera. Estamos vendo sua tela. Deixa eu dar uma testada Digital aqui no Twin, vídeo vídeo aqui, ver se Hanover. tá legal. Beleza. Vamos ver a apresentação rapidinho. Dá para ver. Então, top. Deixar na agulha aqui. Isso aí. Tá bom. Perfeito. Pô. O pessoal está entrando. Bom dia a todos. Tem um pessoal dando bom dia aqui no chat. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa ideia aqui hoje com a série Segredos da Engenharia é sempre tentar trazer algum conceito novo, prático e que esteja em alta no mercado, né? E quando a gente fala de trend, de hype, de alta, é quase impossível a gente não falar de gêmeos digitais, metaverso industrial. Afinal, o que será que é isso exatamente? E hoje, nesse episódio da Infinite Foundry, que é uma startup que possui soluções de plantas digitais, entre outras, eu tenho aqui comigo o Bruno, grande parceiro da VDI há anos já, né, Bruno? Há anos, vem participando dos nossos eventos, uma startup que vem crescendo muito e com uma ideia bastante inovadora e que a gente vai ter como principal objetivo aqui passar para os nossos associados o que de fato é e como usar esse conceito do metaverso industrial. Será que é a mesma coisa que Digital Twin? Será que não é? O Bruno vai explicar tudo para a gente e eu vou ter o prazer de acompanhar aqui ao longo dessa, no máximo, 1 hora. A gente vai até às 11 no máximo, tá? E o mais importante recado de todos é que você pode interagir aqui conosco, tá? Ou seja, através da ferramenta Q&A, Questions and Answers, aí embaixo da sua tela provavelmente, você pode fazer qualquer pergunta que eu vou automaticamente, educadamente aqui interromper o Bruno e fazê-la para ele, ele vai te responder ao vivo. Então, interaja conosco, que a gente vai estar aqui para fazer as perguntas ao vivo e comentários também, não necessariamente perguntas, tá bom? Então, Brunão, queria passar a palavra para você, para que você possa começar a sua apresentação. Obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado, Johnny. Obrigado mesmo pela força aí, sabe? A gente sempre que pode ajudar ou pode estar junto aí de organizações aí que fazem trabalhos inovadores, diferenciados aí, a gente tá junto, né? E vocês suportam a gente como ninguém aí, cara. Desde da apresentação lá do Industry for Her e algumas coisas que a gente vem fazendo aí para fomentar essa escalada que a gente tem aí agora de inovação, de processos novos aí que a gente vem sofrendo, né? A gente veio aí, a gente está num pós-pandemia, né? Que tudo, eu brinco que a gente teve o velho normal, o novo normal e agora alguma coisa que não é normal, né? Então, é, né? Então juntou tudo e aí como que a gente pode suportar isso, como que a gente pode se tornar competitivo dentro desse processo, né? Então é muito dentro dessa ótica que a gente se posicionou, né? A Infinity se posicionou e assim como é que a gente vem tentando mostrar para as indústrias, mostrar conceitos e conceitos que assim não são fechados ainda, né? São processos que vão caminhando, vão se adaptando, né? Hoje a gente tem um processo muito diferenciado assim de adaptabilidade das empresas. A gente tem que rapidamente bolar soluções novas, processos novos, porque a todo tempo vem surgindo ferramentas, vem surgindo processos, né? E processos que tem que fazer com que a gente seja cada vez mais competitivo, cada vez mais ágil, né? Então essa metodologia ágil hoje vem crescendo exponencialmente, né? Então e assim, quem trabalha com tecnologia sabe que se eu também falar aqui que eu sei o que eu estou fazendo também, eu estou mentindo, porque todo mundo que está desenvolvendo, todo mundo que está montando processos, tá nessa vanguarda aí
de inovação, cara, é assim, a gente tem que ter, a gente é até pouco tolerante ao erro, né? Porque às vezes você monta um caminho, não funciona, você vai para outro, e assim é que as coisas vão rolando, né? Deixa eu colocar aqui para a gente ir falando. Então, como o João comentou aí, pessoal, a gente vai parando, vai conversando. A ideia é que a gente troque experiências, tá? Não só seja uma apresentação assim clássica, né? Vamos tentar fazer uma coisa meio metaverso aqui, que eu acho que vai ser bacana. Boa, boa. Estamos vendo a tela, viu, Bruno? Estamos vendo. Beleza, maravilha. Bom, primeiro de tudo, deixa eu me apresentar aqui para vocês, né? Apesar de já ser meio conhecido da casa e da turma aí, muita gente já deve ter me visto aí em alguns eventos da VDI e tal. Sou Bruno Eisinger, sou fundador aqui da Infinity Foundry. A Infinity é uma empresa, uma startup, né? A gente ainda se considera como uma startup. É uma startup, eu vou dizer que é um meio de vida assim que a gente tem justamente pela agilidade, pela praticidade, pela questão mais moderna da coisa, né? Que a gente preza mesmo tendo tido um crescimento interessante. A Infinity, eu basicamente tenho uma jornada aí de experiência em algumas empresas do setor automotivo, né, que a gente já desenvolveu projetos, que a gente trabalhou. Em 2016, mais ou menos, a gente montou a Infinity. Fizemos uma série de spin-offs, pivotamos para caramba, até chegarmos aí onde a gente está, né? Basicamente, nós passamos aí por algumas das grandes aceleradoras aí que a gente tem no mundo, né? Como Techstars, 500, participamos do Techstars do SAP na Alemanha, depois fomos lá para o Smart Mobility lá em Turim, tivemos uma participação também interessante lá nos Emirados Árabes, e alguns processos aqui também no Brasil. Basicamente, nós temos um escritório em São Caetano do Sul, que é o centro nervoso na Infinity, onde a gente tem toda a parte de programação, tem toda a turma lá que é desenvolvedores de processos. Temos uma operação em Portugal, né, uma operação que é tocada lá pelo meu sócio, o André, que é focada também no eixo Portugal-Espanha, mas a gente também agora está olhando para algumas empresas alemãs, alguns processos que a gente desenvolveu aqui, a gente está levando para lá, então um caminho bem interessante. E mais recentemente a gente abriu uma operação pequena ainda em Manaus, que é focada muito na parte de P&D, né? Processos de P&D em geral. Nós temos lá uma equipe focada nisso. E a gente agora está também olhando um pouco para essa questão de consultoria, né? Como a gente pode tentar também levar um pouquinho dessa experiência e desenvolver alguns processos em metaverso, alguns processos de gêmeo digital, essa questão da digitalização das empresas também para alguns clientes, que é uma questão que a gente está olhando muito forte agora para esses mercados, né? Então, basicamente, nós iniciamos no mercado automotivo, né? Hoje a gente já tem muita coisa em mineração, a gente tem coisas em aeroespaço, né? Alguns projetos aí que a gente está desenvolvendo em Embraer, Vale. Então, a gente está também desenvolvendo outros mercados aí e mostrando que essa tecnologia ela cabe em todo tipo de mercado, em todo tipo de operação. Beleza? Bom, a gente tinha uma vertente muito forte de gêmeo digital, né? O gêmeo digital para a gente é uma questão interessante, assim, foi por onde a gente sempre começou, né? A gente basicamente começou esse projeto através de um cliente que a gente tinha na China, onde eu tive na Geely Motors na China, em 2018, mais ou menos, e vi alguma coisa nesse sentido, alguma busca que eles tinham nesse sentido, e a gente começou a juntar as peças e montamos o que a gente entende hoje como gêmeo digital, né? Então, basicamente, o gêmeo digital para nós tinha que ser alguma coisa 3D. Não fazia sentido você ter um gêmeo digital apenas como um supervisório de dados.
a gente tinha que ter essa visualização 3D, a gente tinha que trabalhar dessa forma, né? Então, isso foi uma busca muito grande que a gente teve de como a gente entraria com essa com essa busca do 3D, com essa questão do 3D para dentro do processo, para que a gente se diferenciasse um pouquinho do mercado. Foi aí que a gente foi bolando todo esse processo. E aí eu volto um pouquinho atrás, né, para a gente entender o porquê de tudo isso, né? Então, isso passa também de acordo com as pessoas, né? E é por isso que a gente agora tá trabalhando muito essa questão de consultoria, de mostrar um pouco desse processo, porque é um processo que envolve muito pessoas. Hoje, o profissional, ele não é um profissional mais de silo, né? Ele não é um profissional que está dentro dessa questão, olha, eu sou o engenheiro da maçaneta da porta esquerda do UP, né? Então, ele tem que ser um cara muito multitarefas, ele tem que ser um cara que entenda de tecnologia, ele tem que ser um cara que entenda, ele não precisa ser um especialista, mas é um cara que tem que estar aberto a essas tecnologias, esses processos novos, né? Então, desde o processo de programação, a métodos ágeis, né, de projeto, a conhecer um pouquinho de desenho, um pouco de CAD, entender um pouco de conectividade, né? Se é 5G, se é um processo industrial, como é que ele está inserido nesse mercado. E nós temos também um fator muito forte, que é um fator que vem vindo muito com essa geração nova, que é o fator da gamificação, né? É uma geração que hoje trabalha, vive, passa horas ali dentro de jogos, dentro de processos, e isso tem motivado muito a crescer esse mercado e entender a abrangência que a gente tem dentro desse mundo da gamificação. E por que não trazer esse mundo da gamificação para dentro do mundo industrial, né? E traz uma flexibilidade maior, traz um processo mais interessante para dentro das indústrias e essa agilidade, porque basicamente a gente sai de ferramentas tradicionais, de softwares tradicionais e entra para ferramentas muito mais abrangentes, né? Então, é um processo que o profissional também precisa passar e entender que eu me lembro na minha época de estagiário, que eu era o estagiário que buscava desenho 2D. Então, eu tinha funções ali das empresas que eu trabalhava que eu tinha que buscar em projeto, quando eu tinha projeto novo, eu tinha que ir na Mercedes, eu tinha que ir na Volkswagen, buscar o desenho, né? Então, eu ia lá, buscava o desenho 2D, voltava com aquela pastinha cheia de desenho lá para o pessoal fazer as cotações, fazer os projetos. E aí eu lembro que eu peguei muito essa transição do 3D para o 2D, né? E eu lembro que tinham alguns processos que os caras tinham, não, eu tenho aqui o 3D, mas aí eu chegava o meu gerente lá, e falava, pô, mas eu só sei fazer cotação em 2D, porque eu tenho todas as cotas, tenho todo o processo. E hoje em dia, cara, se você entrega um 2D para alguém, ninguém consegue mais cotar em cima do 2D, né? Consegue só fazer em cima precisa do 3D para poder olhar todas as faces da peça, do processo, como é que aquilo vai rolar. E hoje a gente vai entrar, e a gente está entrando num processo que o 3D além de ser extremamente necessário, ele precisa de mais alguma coisa, né? Como é que esse 3D ele é inserido em alguma coisa? Como é que eu tenho a peça e a contrapeça? Como é que eu tenho outros fatores dentro desse projeto que eu possa fazer? Elaborar uma cotação, elaborar um plano de trabalho, elaborar um planejamento. Então, você precisa ter mais elementos para que o planejamento seja cada vez mais assertivo. E é nessa ótica que a gente entra e é nessa ótica que a gente mostra como que isso pode ser feito, né? Então, um dos processos que a gente coloca aqui como sendo primordiais na situação para a gente criar esse metaverso, né, é a nuvem de pontos. Então, basicamente, como é que eu vou buscar dentro da minha planta ou dentro do meu processo real, né, no meu processo físico, como é que eu trago ele para o meu computador, né? Como é que eu trago ele para uma versão digital? Então, o primeiro passo que a gente tem para processos já existentes é a nuvem de pontos. Então, a gente basicamente tem um serviço que a gente vai lá, os scanners da Faro, né, são os que a gente utiliza aqui, a gente vai lá e levanta tudo isso. Então, a gente vai levantar a parte predial, a gente levanta a parte de equipamentos, a gente vai levantar estoque, mas ele levanta todo o processo em nuvem de pontos. Depois eu vou mostrar alguns vídeos, algumas aplicações, etc. A gente vai levantar tudo isso, esse processo,
para que a gente tenha uma base para a gente poder começar a fazer esse processo dos assets, né? De ter os ativos todos digitalizados. Então, esse para nós é uma questão muito importante. É um arquivo extremamente pesado, então é uma base que a gente vai utilizar, mas que serve para que a gente tenha isso de uma forma virtual, né? Então, aqui, só para vocês poderem ver, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está com um equipamento, né? Um equipamento OEM, né? Bem complexo, né? Que a gente digitalizou. Então, aqui a nuvem de pontos, todo esse processo, todo esse equipamento, como é que a gente tem uma riqueza de detalhes, como é que a gente vai ter todos os elementos, os atuadores, todo o processo aqui dentro do nosso digitalizado, né? Então, vocês poderem ver aqui. Feito esse processo, a gente precisa agora reduzir, né? Porque basicamente a gente tem uma nuvem de pontos, que é uma massa grande de dados, e como é que a gente vai reduzir esse cara? Então, a gente precisa passar por um processo de modelação, né? A gente trabalhou muito tempo aqui com engenharia reversa, né? E era um problemão que eu tinha aqui com alguns clientes que eu tinha, porque basicamente a gente dizia, pô, eu digitalizo a peça, eu escaneio todo o processo da tua peça, mas eu preciso modelar, né? Ela está numa malha, né? Então, aqui também, ela está numa nuvem, né? Então, ela tem pontos, e esses pontos têm coloração, estão no espaço, XYZ, mas eles não são sólidos, né? Precisa ter o processo, o ativo digitalizado, né? Então, a gente precisa passar pelo processo da modelação. Mas é um processo da modelação muito mais simples, muito mais rápido, né? Do que a gente pegar e desenhar o equipamento. É óbvio que é um processo que, como a gente está iniciando, a gente tem que pegar os ativos já existentes e passar por isso, né? Para que depois, numa nova fase, numa fase a seguir, a gente já tenha isso de cara, né? De cara feito, porque basicamente a gente vai precisar ter todo esse ativo, esse processo, ter tudo isso aqui modelado para que a gente faça inserção de novos desenhos, novos modelos, dentro daquilo que a gente já tem, né? Então, é um processo que é um pouco custoso, né? Basicamente como assim, eu vou fazer uma casa no metaverso. Você tem que criar a casa, você vai ter que criar o ativo, né? Depois que você já tiver uma série de ativos do metaverso criados, né? E metaverso para nós é basicamente uma nova dimensão, né? É onde você coloca uma dimensão a mais daquele arquivo 3D, né? É ali que a gente vai começar a criar os processos. E daqui a pouco você vai ter lá o fornecedor de porta, vai estar lá, já vai ter os modelos de portas no metaverso, você vai ter os ativos lá uma série de empresas aqui que também trabalham com isso, já vão ter os seus processos dentro desse contexto, então você vai só juntar peças para que a coisa funcione, né? Então é um pouco nessa linha. Bruno, oi. Desculpa te interromper, normalmente eu faço perguntas no final, mas como o pessoal já está perguntando, eu vou fazendo uns breakzinhos, tá? Essa pergunta veio de maneira anônima, a pessoa pergunta o seguinte: a Infinity Foundry fez esse processo de modelação na empresa ou vocês vendem somente os softwares? Não, a gente faz todo o processo. A gente faz todo o processo. Na verdade, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é um processo que nós desenvolvemos. Então, a Infinity, de uma certa forma, ela é bem verticalizada nessa questão, que a gente entrega os nossos projetos todos chave na mão. Então, a gente tem desde a parte do escaneamento, o serviço do escaneamento, a modelação, aí depois eu vou mostrar para vocês a animação e a conexão dessa animação com o processo em si, né? A gente faz todo de ponta a ponta, né? Bom, feito, a gente não perder muito tempo aqui, assim como a gente faz os equipamentos, cara, uma coisa que eu sempre digo, gosto de frisar, é parte predial, cara. A parte a parte civil. É muito importante ter os prédios 100% atualizados, e 99,100% dos clientes que a gente pega, dos processos que a gente atua, a parte civil nunca está atualizada, né? Então, é muito importante. Por quê, cara? Pô, eu vou mudar meu processo tem que mudar de uma forma muito rápida, muito ágil. Então, eu tenho que fazer uma alteração de layout. Eu venho no meu projeto e faço uma alteração de layout. Pô, eu não sei se está passando uma tubulação, eu não sei se eu vou ter um clash,
eu não sei o que está acontecendo dentro do meu prédio, isso custa muito para depois a gente poder fazer essa alteração, né? Na hora que a gente precisa realmente, na hora que a coisa está, que a gente precisa realmente implementar os projetos, se a gente não tem o prédio atualizado, cara, sempre vai dar pau. Então, são essas situações que a gente tenta prever, que a gente tenta ser mais ágil com a virtualização. Porque a virtualização nada mais é do que uma base de suporte para que você implemente mais correto, de uma forma correta lá na frente, né? Não importa, tudo que a gente está falando aqui de metaverso, tudo que a gente vai falar de processos aqui, o final do dia é que a gente tenha lá no nosso processo físico uma implementação muito mais rápida, mais ágil e com uma redução de custo, né? Então, é muito importante que a gente tenha o processo civil muito bem alinhado. Uma outra ponta também importante que a gente tem que tomar cuidado, e aí eu coloco isso daqui porque, basicamente, daqui a pouco a gente está trabalhando muito com CAD, com modelos 3D que venham de outras empresas, né? Não só os processos que nós geramos aqui, mas os processos que você vai agrupando de fornecedores, etc., é a parte da redução de polígonos, né? Então, basicamente, assim, a gente tem que ter um modelo 3D também que seja leve o suficiente para que a gente possa trabalhar com ele. Não adianta a gente trabalhar com CADs extremamente pesados, com uma série de componentes internos, uma série de situações internas que vão deixar o nosso modelo extremamente pesado, e isso vai recorrer a uma capacidade de processamento muito alta, né? Uma capacidade essa que acaba custando, né? Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho dentro desse processo, né? Então, é uma questão interessante para a gente deixar aqui bem alinhado, né? Só pra, opa. Então, vamos lá para a construção do gêmeo digital ou para a construção do metaverso, né? Então, gêmeo digital, vamos lá. Gêmeo digital é o ativo para nós, né? Cada um tem sua definição. Para nós, o ativo tá ali, o gêmeo está ali, ele está funcionando, ele responde exatamente o meu ativo físico, né? Metaverso para nós é todo o ambiente, tudo que cerca esse equipamento, tudo que está envolvido ali, todas as faces que a gente, ou as dimensões que a gente vai poder olhar esse ativo, seja por dimensões de parâmetros de processo. Então, como que eu consigo colocar o planejamento, a qualidade, a engenharia, todas envolvidas dentro do mesmo projeto? Para nós, isso é metaverso. O gêmeo é basicamente o ativo que a gente vai colocar ali, e ele vai responder exatamente o processo que aquela minha máquina, que aquela a minha célula está correspondendo, né? Então, aqui é um videozinho. Bom, então, depois que a gente faz todo o processo da criação, renderiza, texturiza, tem todo o processo de gamificação dentro disso, né? Então, a gente está sempre a gente já vem reduzindo polígonos, já começa a colocar texturas, e sempre utilizando aqui as ferramentas de gamificação. As ferramentas de gamificação são muito importantes porque elas agilizam muito o processo. Eu consigo pôr cor, eu consigo pôr uma textura, eu consigo dar uma cara legal para esse meu projeto, e esse meu projeto fica cada vez mais fiel ao que é exatamente ao meu equipamento, ao meu processo, né? E isso é muito importante porque faz com que o nosso cérebro também remeta àquele processo que a gente tem, né? Então, por experiências que a gente teve em outras áreas esportivas, áreas mais da parte humana, a gente entendeu que, cara, quanto mais fiel o processo, mais aquilo vai remeter para o cérebro, mais a gente vai conseguir ter processos aí mais assertivos, né? Então, algumas imagens aqui. E a gente vai entrar no que a gente chama de animação, né? A animação nada mais é do que a gente pegar agora todo o processo, todos os atuadores, todos os equipamentos, todo o grau de liberdade desse ativo, e vamos colocar para funcionar, vamos criar essa animação. E essa animação depois ela vai responder aos comandos do próprio PLC para que a gente tenha exatamente um gêmeo, né? Exatamente um processo par e passo do que a gente tem com o nosso equipamento, né? Para depois fazer a inserção disso no metaverso, né? Então, aqui, entrando um pouquinho na parte de comunicação, né? Como que a gente pensa também essa questão de comunicação. Então, como eu já disse, esse nosso ativo ele vai comunicar com o PLC. Então, o que o PLC disser para ele vai responder, ou
a gente vai trabalhar com ele num processo de comissionamento virtual, ou seja, eu posso inserir um banco de dados com algumas alterações, uma alteração de release, por exemplo, de volume. Baixou meu volume da fábrica, aumentou meu volume da fábrica. Como é que eu respondo a isso? Então, você pode ter um modelo de testes, né? E aí sim a gente chama de... Aí sim a gente está em metaverso, né? Como é que eu vou testar novos cenários? Como é que eu vou responder novos cenários? Mas a gente também precisa do que a gente chama de monitoramento remoto, que vai fazer com que esse meu gêmeo responda ao comando do PLC, né? O mesmo comando do PLC que vai para o físico, ele vem para o virtual, e como que eu tenho esse monitoramento para e passo. Veja, toda a parte do desenvolvimento aqui que a gente tem é por programação mais simples possível, por C#, por arquivos JSON. Então, a gente tenta também trazer a parte da comunicação de uma forma mais simples possível para que aquilo seja mais acessível possível. Então, a ideia aqui não é ter uma linguagem de comunicação própria, não é ter um software fechado, mas não, ser um processo muito mais amplo, que nós possamos ajudar e que as empresas também possam ter os seus departamentos que possam fazer essa construção. Da mesma forma que a gente tem uma engenharia de processos, a gente pode ter uma engenharia de processos de metaverso, né? É muito simples, muito tranquilo como que você pode trabalhar também dentro dessa ótica virtual, né? Então, a gente tenta jogar tudo isso de uma forma muito mais simples e utilizando a gamificação, que faz com que a gente tenha uma importação e uma exportação de arquivos, de processos, de como é que a gente pode integrar softwares que já existem, que já estão implementados na sua linha de produção, de uma forma mais simples, né? E aqui, um pouquinho de como a gente faz os nossos testes de bancada, né? Então, basicamente, depois que a gente tem a programação montada, a gente entra aqui com alguns testes de programação, a gente liga alguns sensores, algumas coisas do nosso PLC virtual e a gente consegue medir essas animações, se elas estão corretas, se elas estão, por exemplo, trueable, false fashion, ou coisas do gênero, como é que a gente pode fazer essa avaliação de uma forma fácil, né? Deixa eu ver aqui, tem pergunta aqui, deixa eu ver se está... eu vou falar um pouquinho da parte de estoque já. Vamos lá, então, agora entrando um pouquinho do que a gente entende por metaverso, né? Então, o metaverso, para nós, a gente já criou o ativo, a gente já tem o gêmeo, está tudo montadinho ali. Cara, como é que eu vou colocar os departamentos, os silos todos para dentro do processo? Então, é o que a gente chama, aí sim a gente coloca que a gente chama de dashboards. Então, basicamente, como a gente está trabalhando com soluções de gamificação, a gente também vai customizar todo o processo de dashboard, ou seja, como é que o cliente quer ver isso? Como é que os departamentos como um todo querem ver esse processo? Né? Que indicadores eles precisam disso? Que processos a gente tem que mostrar, evidenciar de uma forma mais simples? Porque o que eu entendo é que eu tinha muito problema assim quando eu via algum projeto, que eu via, você entra numa sala, às vezes, de controle, tem uma porrada de gráfico lindo, maravilhoso lá. Cara, mas para você entender aqueles gráficos, leva um certo tempo. Como é que você põe ali um cara, por exemplo, que não é tão técnico na mesma página da turma técnica, né? Como é que você consegue rapidamente explicar esses processos? Então, isso tem que ser de uma forma muito mais simples, muito mais ágil. Então, e uma linguagem mais ágil, né? Então, a gente tem essa preocupação de customizar o dashboard, eu vou mostrar para vocês alguns aqui, de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, né? Como é que a gente pode fazer essas análises, os processos aí da situação. E o que a gente chama de análises, né? Porque o gêmeo, basicamente, ele tem esse poder, a gente consegue colocar uma programação nele para que ele faça cálculos, né? E aí é que está a parte interessante do processo. Ele consegue calcular situações onde, por exemplo, eu não tenha um sensor, ou que eu tenha que trabalhar com o que a gente chama de sensor virtual. Como é que eu monto esse processo todo? Então, essa análise, ela é feita hoje por simulação. A gente tem modelos de simulação, CAI, que rodam por trás desse gêmeo, que vão medir, por exemplo, desgaste, podem medir aqui fadiga, fratura, cálculo estrutural, uma série de situações, justamente porque a gente precisa acelerar a massa de dados para que a gente possa depois, numa segunda fase, trabalhar um pouquinho com o que a turma vem chamando de inteligência artificial.
Então, dentro do ambiente industrial, a inteligência artificial ela ainda não está robusta o suficiente para que você tenha um processo assertivo. Então, a gente precisa usar a simulação para ajudar a que esse processo funcione, né? Então, a gente vai sempre por essa ótica da simulação, porque ela traz resultados muito mais assertivos, ou seja, a gente simula um componente em separado, sobe uma matriz de cálculo para dentro do GEM e o GEM faz a comparação entre essa matriz de cálculo, para que a gente tenha um processo mais acertado de fadiga, de processos ali de ruptura, uma série de situações que a gente possa ter na parte de manutenção preditiva, né? Então, a gente vai por esse caminho. Tá? Eu quis trazer aqui também uma parte, essa aqui é uma fonte da Mercedes lá, que a gente teve lá, então, como que era um projeto dentro do ambiente da Mercedes-Benz, né, que hoje é um dos nossos maiores clientes aí, como é que eles analisavam toda a parte de projeto, né, a parte de planejamento, engenharia, dentro do tradicional, né, como que eles avaliavam, e hoje, como eles enxergam todo esse processo utilizando a parte do gêmeo digital e metaverso, né? Então, basicamente, a gente tem ali um gap interessante entre a prototipagem, a construção, o pré-comissionamento e comissionamento de uma forma muito mais ágil. A gente enxuga esse processo de uma forma muito mais interessante. E eu vejo que a gente vai acelerar muito mais isso a partir do momento que a gente tenha mais ativos, mais situações dentro desse processo, porque basicamente a gente consegue ter uma velocidade muito alta de estudos, né? A gente estava ontem aqui com um cliente, uma empresa japonesa, e me falavam muito de Kaizen. Eu falei, cara, basicamente a gente tem um validador do Kaizen, né? Então, como que eu tenho uma ideia lá no chão de fábrica e como é que eu digo se essa ideia funciona ou não funciona? Como é que eu testo essa ideia sem fazer a implementação na minha fábrica? Então, eu posso fazer tudo isso dentro do metaverso, tudo isso dentro dessa nova dimensão. Porque ali eu posso duplicar, triplicar, criar N cenários da minha fábrica e rodar esses N cenários e descobrir qual é o cenário mais otimizado para aquela a situação que eu preciso aplicar, né? Então, isso facilita que a gente tenha ali, né, como diz o pessoal da Marvel, né, o multiverso da loucura, né? Porque a gente pode criar cenários da forma que a gente quiser, né? E cenários que vão dar resultados ruins, e a gente vai aprender com aquele resultado ruim que não deve ser por ali, a gente deve mudar, e assim vai, né? Então, deixa só eu antes de finalizar o papo aqui, deixa eu passar vou mostrar aqui para vocês alguns vídeos, né, que a gente tem. Então, aqui, primeiro, um projeto que a gente desenvolveu aqui para a Renault, né? É um projeto bem bacana que a gente desenvolveu aqui na parte de manutenção da montagem de roda e pneu. Então, veja, a gente montou aqui todo um dashboard de acordo com o que a Renault queria, né? Então, às vezes a gente fala, pô, tem muita informação aqui, então a gente está num processo de transição também. Então, não adianta também a gente jogar uma coisa muito simples e etc., que a gente precisa passar por esses processos, por essas fases de transição, né? Então, aqui, basicamente, todo um dashboard, onde a gente tem aqui parte de qualidade, produção, manutenção, como é que a gente roda os alarmes, como é que os processos estão exemplificados aqui dentro do nosso sistema, né? E veja, isso aqui não é um software, isso aqui é uma ferramenta e que ela tem alteração o tempo todo, né? Então, ao tempo todo a gente vai observando, vai mudando, vai entendendo que aquilo precisa ser vivo. Não é um software, por exemplo, que depende de uma autorização nossa para que você tenha uma licença, né? Não, é um processo muito mais dinâmico, né? E aqui, basicamente, como ele vai funcionando, né? Então, a gente vai acompanhando a fábrica, acompanhando todo o processo. Está um pouquinho mastigado aqui, mas dá para ver bem aí toda a passagem dos componentes, todo o processo aqui em monitoramento remoto. Deixa eu pegar um outro aqui rapidinho. Aqui, eu quis trazer um outro projetinho que a gente tem lá em Portugal, que eu acho bem interessante, que é o seguinte: esse cliente aqui, ele não tinha nenhum tipo de sensoramento na fábrica, ele não tinha nenhum PLC na fábrica, é uma empresa de geradores, né?
Então, basicamente, a gente criou um processo em metaverso para eles, analisando aqui por câmeras, né, no caso, a movimentação do operador, para a gente entender, através da movimentação do operador, o estágio que ele estava em determinado tipo de tarefa. Como é que ele estava cumprindo tal tarefa, como é que eu estava dentro desse processo da tarefa. Né? Então, a gente conseguiu ali ir ajustando a parte de câmeras, né, de sensoriamento, para que a gente tivesse ali uma visão macro da fábrica, uma visão macro do processo, de cada equipamento, de cada processo, como que ele estava inserido dentro do contexto, e por aí como que a gente poderia ir avaliando ali os processos, né? Que minha Siri aqui ficou doida aqui. Uma outra situação aqui que eu queria mostrar para vocês, esse tem um pouco mais de inteligência dentro do processo, é como a gente cria um processo aqui de comissionamento virtual. Então, basicamente, nós criamos aqui, nós temos um modelo que vai ser o mesmo do que a gente tem lá no monitoramento remoto, mas que a gente criou processos aqui onde nós mesmos vamos inserir a nossa produção para dentro do modelo. Ou seja, eu coloco ali cenários, eu coloco cenário de peças a serem produzidas, de processos que eu tenho que fazer a produção, eu consigo fazer um setup do meu dia de produção, né? E rodar esse cara para começar a avaliar situações aqui. Deixa eu dar uma aceleradinha para a gente não ficar muito tempo perdido aqui, mas eu posso aqui observar como que isso vai se comportar no final do dia. Então, eu posso pôr uma produção, acelerar essa produção, colocar processos aqui, fazendo análises de material, fazendo análises de consumo energético, que é muito importante, como que a minha máquina vai... Como é que eu trabalho, por exemplo, a parte de consumo energético da minha máquina em função da minha produção, né? Como é que eu tenho a minha melhor produção com menor custo energético, né? Se vale a pena eu desligar uma prensa, vale a pena eu estar com a prensa ligada, o que implica em tudo isso, né? E como eu posso também mudar a questão de observação, né? Eu posso olhar, fazer uma análise de topo, eu posso virar a câmera, posso olhar de outra forma, posso trocar o produto, posso mexer um pouquinho na parte dos dos alimentadores, como é que eu posso trabalhar, por exemplo, uma peça nova, uma peça com uma dimensão maior dentro da minha máquina. Ou seja, eu tenho uma liberdade para testar coisas aqui muito maior, que eu posso brincar aqui bastante com o meu processo e achar a melhor situação possível aqui para que ele funcione, né? E um último que eu quero mostrar para vocês aqui é um pouquinho mais uma brincadeira que a gente levou lá para a feira de Hannover, né? Então, mais dentro dessa ótica da gamificação, e aí mostrando um pouquinho de como a gente pode fazer também treinos virtuais, como que a gente pode trabalhar um pouquinho a questão do operador, né? Então, aqui é um vídeo que a gente colocou aqui um humanoide, né? Uma representação. Isso aqui é o antigo escritório da Infinity, né? A gente trabalhava. Então, a gente juntou aí alguns processos, como se a gente pensasse realmente essa questão do metaverso, né? Como que eu posso juntar ali o escritório com a minha fábrica, com meus processos produtivos, como que a coisa pode funcionar ali de uma forma muito simples, né? Então, a gente tem aí os indicadores, tá? E basicamente a gente consegue ali com o óculos de realidade virtual ter todo esse processo, ter toda essa questão aí dentro da nossa ótica, né? Então, ele consegue dar uma passeada aqui pelos projetos, né? Então, veja, a gente consegue aí montar situações aí bem interessantes, né? Bem bacanas, e que a gente da nossa casa ou de alguma área preparada aí conseguiria estar dentro de uma linha de produção, né? Como que a gente poderia... E eu acho interessante que aqui nesse caso a gente não precisa nem de EPI, né? Dá para entrar dentro da máquina aí numa boa. Essa é uma outra coisa interessante, por exemplo, máquinas enclausuradas, né? Que a gente consegue observar o que acontece dentro da máquina, né? Em cenário de produção. Então, a gente também tem essa questão de não ter essa interferência a todo tempo, né? Então,
E aí a gente juntou aqui, para não ficar muito comprido, depois eu posso até disponibilizar para vocês aqui. Aqui também ele entra em outros processos aqui, né? A gente pode trazer um outro processo, um processo de uma montagem de pneu, né? Uma fabricação de pneu, que a gente consegue também, veja, a gente consegue, tem uma riqueza de detalhes muito grande, né? E é todo um processo que a gente passa, né? Processo de construção, ou mesmo um as-built, que a gente fez aqui do ginásio, nós na Unicamp, se eu não me engano. Então, todo o processo ali de como a gente fez essa construção, esse ativo e tal, dentro dessa ótica de metaverso, né? Então, acho que é um pouquinho disso aí. Vamos bater um papo aí. Acho que Boa. vale a pena. Tem bastante perguntas aqui para a gente, Bruno. Parabéns pela apresentação. Muito legal, inclusive, os vídeos que você trouxe, né? Que aí a gente consegue tangenciar melhor, né? E entender como que funcionam todos esses processos dessas novas tecnologias de simulações, etc. Né? Mas vamos lá, vou fazendo aqui para você. Beleza. Pergunta do Alessandro Zilli. São duas. Eu vou fazer a primeira, que é aquela que você falou de estoque lá, que eu acho que é legal. Ele diz o seguinte: Bruno, como posso integrar toda a logística de forma a interagir com os ativos, máquinas, no caso, simulando a entrada de materiais, mais processo, mais saída, estoque, expedição? Como funciona isso, Bruno? Cara, basicamente a gente usa a mesma metodologia, a gente só vai fazer alguma coisa um pouquinho maior. Para isso, a gente tem a situação ali dos elementos discretos, né? Então, o elemento logística, basicamente, a gente trabalha com simulação de elementos discretos, né? Deixa eu ver se eu tenho até um modelinho aqui para a gente elucidar um pouquinho aqui. Acho que eu tenho aqui, peraí, vamos pôr de novo aqui. Então, é um caminho, cara, a logística é uma coisa bem interessante, assim, que é um caminho que você tem que... Primeira coisa, a gente tem que ter os ativos todos digitalizados, né? Então, essa é uma questão fundamental. Nesse caso aqui, a gente usou o Plant Simulation, tá? Mas é um processo muito simples. Então, veja, a gente tem aqui uma interação entre modelos que a gente já tinha digitalizado desse cliente, a gente colocou nuvem de pontos para poder colocar ali para inserir o cliente, inserir a percepção de onde esses equipamentos estavam alinhados, como é que seria o layout e como é que a gente criaria também a rota dos operadores, né? Então, aqui na criação da rota, eu posso também criar também a rota do fluxo do processo da logística, né? Então, a gente pode olhar um modelo um pouco mais macro, né? E estabelecer todo esse giro de rotas, né? A gente tem alguns projetos aqui que a gente está começando a desenvolver agora para CDs logísticos, né? Utilizando elementos discretos. Então, basicamente, a gente escaneou, digitalizou a área toda lá e a gente vem olhando um pouquinho por essa interface, né? Ou processos aqui, deixa eu ver se eu tenho mais aqui, por exemplo, onde a gente também tem aqui exemplificado também uma planta como se olhasse ela de topo, né? Então, basicamente, eu consigo olhar todo o processo ali do caminho do AGV, etc., mas eu também consigo olhar lá de topo para ver como a minha rota está fluindo, né? Então, você tem N maneiras de fazer isso, né? Você tem maneiras através de softwares tradicionais, né, que custa um pouco mais caro, ou você pode desenvolver a sua própria solução e integrar tudo isso dentro do processo. O mais importante, o dado tem que ser um dado que a gente vai refinando, né? Um dado de entrada interessante, né? A gente fala na simulação aqui, rubbish in e rubbish out, né? Então, se a gente não tiver um dado de entrada interessante, se a gente não for afinando essa simulação, e a simulação ela é um estudo, né? A gente vai chegando num processo mais refinado. É aí que a gente vai ter um ganho interessante no nosso processo. Obrigado, Bruno. Eu vou fazer mais uma do Alessandro, mas antes o Sidney Fauri, ele pergunta se você vai passar seu contato no final. Como que o pessoal te acha, Bruno? Claro, tá aqui, ó. Deixa eu deixar aqui meus contatos aqui. Peraí. Se quiser colocar no chat. Vou colocar no chat também. Mas também, se o pessoal quiser mandar uma mensagem para a VDI, a gente tem todos os contatos do... Claro, tranquilo. Então, aqui, tem meu e-mail aqui, tá? Aqui, LinkedIn,
A rede social da Infinity está toda disponível aqui. E eu vou pôr no chat aqui os meus contatos aqui. Boa. Eu acho que você está no All Panelists, sabe? Tenta clicar na setinha e vai no Everyone. Legal, peraí. Aí todo mundo enxerga isso. Não, mas eu tenho aqui ou mandar para você ou para o... Então manda para mim que eu copio e colo aqui. Legal. Já tô. Beleza. Já tem um nome, já tem um e-mail. LinkedIn é o mesmo nome, tudo certinho, aí só adiciona lá, a gente troca uma ideia aí com a turma, sem problema, cara. Cara, aqui a turma aqui gosta de conversar e dar ideias, por isso que a gente começou até esse processo da consultoria agora, né? Como é que a gente... porque a gente começou a entender também o seguinte, que projeto é uma coisa que a gente precisa também ter uma ideia interessante de como é que... Não é uma coisa assim, vou digitalizar uma área da minha fábrica porque é cool, né? Porque é legal. Não, mas a gente pode tentar entender quais são as áreas mais estratégicas para que você comece a pensar nesse processo da digitalização. Aí a gente começou a entender que, cara, precisa fazer esse passo. E é um processo até que a gente vai fazer isso junto, né, João? Como é que a gente pode mostrar para as empresas quais áreas estratégicas, quais processos digitais, assim como a gente tem lá a matriz de maturidade da indústria 4.0, como que a gente também pode passar por esse processo da digitalização e quais áreas faz sentido iniciar esse processo, né? Porque tem toda uma construção, tem toda uma dinâmica. Então, é uma coisa que a gente está bolando junto aí para frente. Aí. Excelente, Bruno. Excelente. Deixa eu agilizar as perguntas aqui, a gente ainda tem mais algumas no chat. Vou fazer uma do Alessandro, depois do Denis, depois do Bruno. O Alessandro Zilli diz o seguinte: olhando para a ergonomia do operador, é possível simular condições de posição no processo e tentar, de forma preventiva, eliminar os riscos? Sim, a gente tem aqui, uma área que não entrei muito nela, né? Mas deixa eu colocar aqui para vocês poderem, a gente vai conversando, eu vou montando aqui alguns processos. Vai mostrando, não tem problema não. Mostrando. Então, aqui a gente utiliza alguns métodos, né? Esse aqui é um modelo que a gente desenvolveu de ergonomia, então a gente utiliza aqui o traje de motion capture, ou a gente faz por câmeras, né? Para a gente poder fazer a inserção do operador. Então, o objetivo é que a gente tenha aqui o nosso avatar 3D, então a gente tem toda a movimentação do operador, né? E essa movimentação do operador permite que a gente tenha aqui, por exemplo, toda uma avaliação ergonômica, toda uma avaliação aqui em tempo real aqui da ergonomia do processo. E nós entendemos também, uma cruzada que a gente está batalhando aqui, que é a parte do risco, né? Ela está muito atrelada ao operador, a quem está executando a tarefa, né? Então, basicamente, nós também inserimos aqui no processo os sensores de eletromiografia para que a gente comece a fazer, a gente meça também os esforços que são executados em determinada tarefa, né? E aí sim a gente consiga ter um processo assertivo com relação a cada operador. A gente entende que cada operador tem sua individualidade, né? Então, como que a gente pode construir o melhor posto de trabalho observando as pessoas que vão lá trabalhar ou também que a gente tenha uma salvaguarda para as empresas de como é que esse processo é afetado, como é que essa situação é montada, né? Isso também não só para a parte de processos, mas também para a parte de treinos virtuais aqui, né? Então, basicamente, a gente tem aqui um processo que a gente atrela aqui o traje, né? Mais os óculos de realidade virtual. E nós podemos fazer alguns treinamentos para a gente avaliar não só o processo, né? No caso aqui numa pintura, mas também como que ele se adapta com a questão ergonômica, né? Como é que rola toda essa situação antes de você mandar o cara para a linha, né? Não é possível a gente também montar alguma coisa dessa maneira aí para o processo. Obrigado, Bruno. O Denis pergunta o seguinte: hoje, os projetos já destacam essa necessidade dos arquivos virem modelados para um projeto novo de automação, por exemplo, ou ainda segue essa analogia de nuvem de pontos e remodelamento posterior? Ele fez a pergunta lá no início. Sim. Cara,
Ainda não, ainda não. A gente ainda tem muita coisa que, por exemplo, a gente tem trabalhado a planta do cliente. Às vezes tem uma planta antiga, tem um processo ainda que não está dentro não se tem desenho, não se tem nada desses ativos, né? Então a gente utiliza a nuvem de pontos para justamente pegar isso que já é existente e como é que eu trago esse existente de uma forma confiável para dentro do meu modelo, né, do projeto do metaverso, no caso. A ideia é que você, por exemplo, eu brinco, né, porque antigamente a empresa chegava lá, comprava um equipamento, o equipamento mandava, mas o cara não mandava o 3D. Hoje, basicamente, o 3D é extremamente necessário. Você tem que ter o 3D daquela tua máquina, você tem que ter esse processo. Então, eu acho que isso vai começar a ficar muito mais usual, assim como era aquela questão que eu comentei do desenho 2D, depois que passou para o 3D, quase ninguém tinha 3D, né? Era super difícil ter um CATIA lá, um cara que desenhava isso. Então, como que a gente vai passar por essa fase para que os novos equipamentos, os novos processos já sejam mais fáceis? Eu já pego aquele ativo, já insiro na minha fábrica, é a cruzada que a gente também está com a PCOA, né? Então, basicamente, a gente já tem o ativo, já tem ali o OPCOA, já liga todo mundo e vamos embora. Não? Então, essa parte da infraestrutura também vai ter que ser uma questão muito mais otimizada e mais democratizada para que o processo flua cada vez mais rápido. Legal, Bruno. Vou fazer uma agora do seu xará, também, Bruno. Para esse processo de construção da máquina ou do ginásio no ambiente virtual, leva quanto tempo a criação? Cara, a gente leva mais ou menos aí uns 25, 30 dias para fazer tudo, né? Depende muito da complexidade do projeto, depende do tamanho, mas a nossa equipe lá, ela é uma equipe que, veja, a gente ganhou uma velocidade muito alta também por conta de ter uma série de bibliotecas já disponíveis, né? Então, a gente consegue acelerar muito mais esse processo. E a questão da nuvem de pontos ajuda a você fazer você criar famílias, a gente vai falar da parte mais, deixa eu falar um pouco mais da parte civil, né? Criar as famílias todas do Revit ali, de uma forma muito mais rápida, né? Então, a gente consegue hoje pegar um ginásio daquele tamanho em 25, 30 dias. Boa, Bruno. Pergunta anônima. Na sua visão, as empresas do Brasil estão atrasadas no uso dessas tecnologias em relação às empresas americanas e europeias? Cara, aí é legal essa pergunta. Eu gosto dessa disputa. Não tá. Que legal isso. Eu vejo que as empresas aqui, a gente tem um único problema só, que assim, a gente tem isso é minha visão, tá? As empresas daqui têm uma bala na agulha só, né? Então, o cara fala, pô, o que eu gasto? Esse aqui, pô, não faz sentido, etc. E como a maioria das empresas, e a gente está falando, vamos colocar nas empresas alemãs, né, que é o nosso caso aqui, elas respondem a uma matriz. Então, processos que existem na Alemanha não existem aqui. Então, por exemplo, variabilidade de release, né, de produção. Cara, isso na Alemanha, o alemão até entender o que rola aqui, cara, que você começa a produção, hoje é dia 1º, dia 3 já mudou a produção, que tinha recebido no dia 1º, e como é que você roda toda essa maluquice do nosso mercado. Então, essas tecnologias fazem muito mais sentido e dão muito mais lastro aqui, né, do que lá. Lá o cara recebe a produção em janeiro, ele vai seguir aquela produção até dezembro e, cara, um abraço. Mas eu vejo que lá eles vão começar a ter esse processo agora que a gente está passando por aqui, com essas coisas né, de você ter essa agilidade da produção. A produção tem que responder cada vez mais rápido a processos diferentes, né? Então, eu vejo que, se a gente for olhar assim a questão do processo como um todo, do entendimento das pessoas como um todo, a gente não está nada atrasado, cara. A gente está acompanhando esse norte. É óbvio, a gente também está num processo também que a torneira está curta, né? Então, aí por isso que a gente tem que entender bem como fazer, né? E como fazer de uma forma mais assertiva. Bruno, você sabe que a missão da VDI a gente acredita muito numa sociedade melhor através da engenharia, né? E a tecnologia, a inovação nesse processo é fundamental, né? Claro. Então,
fico muito contente da gente sempre poder trazer o que há de mais novo para os nossos associados, né? E acho que agora, com pouquíssimos minutos restantes, queria, por último, te agradecer mais uma vez por ter dedicado esse tempinho, esse usual tempo que você dedica, aliás, conosco. Foi um grande prazer tê-lo por aqui, tê-lo no Industry for Her. Pessoal que não conhece, a gente tem um ciclo de capacitação Indústria 4.0 só para mulheres, né? O Bruno esteve por lá, fez uma apresentação relativamente parecida e vocês estão convidados a conhecer também. Essa série, Segredos da Engenharia, ela sempre traz, a cada 2 meses, algum caso legal para a gente discutir, né? Tendem a ser, sim, mais tecnológicos, mas não necessariamente, né? Então, se você quer saber o que está acontecendo na indústria, se inscreve na nossa newsletter, manda uma mensagem para a gente vai ter um super prazerzão em tê-lo por aqui nos nossos eventos, sejam eles online ou presenciais também. Afinal, estamos retomando agora todos os eventos presenciais. Em outubro tem o nosso maior, que é o Dia da Engenharia Brasil-Alemanha, e eu quero vê-los todos lá, tá bom? Com Bruno, certeza. você tem alguma consideração final? Cara, primeiro, João, mais uma vez, tenho que te agradecer aí pelo espaço, conta com a gente para o que precisar. Eu acho que projetos como, por exemplo, a VDI, ela vem também numa balada muito interessante de se modernizar, de se digitalizar. Eu creio que também são processos complexos, a gente está mexendo em processos estruturais ali, de como que a coisa funcionou há 30 e poucos anos e dava certo, e hoje a gente tem que olhar para novas tecnologias, a gente tem que olhar para novas óticas, olhar para novas empresas, né? Dada, por exemplo, o espaço que vocês dão aqui para uma startup é super legal, como que a gente consegue trabalhar bem essa questão das empresas grandes, né, que demoram, é normal, esse é um processo normal das empresas, elas têm uma velocidade mais lenta, para como elas podem trabalhar com essas empresas mais ágeis, como no nosso caso. E, cara, eu acho que, assim, sempre a 3 mãos, né? Nós, vocês e as empresas grandes, assim, a gente vai conseguindo mudar, a gente vai conseguindo fomentar esse processo e levar para o público como que o mundo está se comportando hoje, né? Então, eu acho que é um trabalho bem legal. O Industry for Her foi muito massa. Lá as meninas fizeram uma baita apresentação, gostei pra caramba. É um projeto que faz todo sentido. E, cara, vamos fazer mais coisas aí, conta com a gente. E, mais uma vez, obrigado pessoal aí que disponibilizou aí amanhã, aí, uma véspera de feriado, para a gente bater um papo. Verdade, né? E vamos junto aí. Pessoal, meus contatos estão todos disponíveis aí, qualquer coisa pode pedir para o João também. E eu estou à disposição para o que precisarem. Maravilha. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, bom feriado a todos. Eu encerro a transmissão por aqui, não precisem se preocupar com nenhuma ferramenta de TI. Bom feriado. Bruno, mais uma vez, obrigado. Vamos nos falando. Valeu, cara. Um abração. Obrigadão, valeu. Obrigadão. Valeu.